Olá, eu sou a Jéssica Bergamini e esse é o nosso podcast Livramente. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. É muito difícil falar sobre relacionamento porque essa é uma demanda muito forte dentro das relações humanas, né? Tranquilamente. E quando nós falamos de relacionamento, nós podemos falar de N processos de relacionamento, desde as amizades, da familiar e dos relacionamentos íntimos. Quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, é mais complexo ainda falar de relacionamentos, porque um dos pontos chaves do diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline é essa necessidade do outro. A gente entra no processo de supervalorização da pessoa e desvalorização dessa pessoa. Algumas pessoas podem se tornar pessoas preferidas, que são aqueles a quem o borderline vai jogar toda a sua carência, as suas necessidades, as suas questões afetivas e vai, de certa forma, até consumir essa pessoa. Nos relacionamentos íntimos, amorosos, o borderline ele tem uma tendência a se fazer diante do outro, o que a gente chama de desregulação do self, do eu. Então, como se fosse assim: o meu namorado gosta de futebol, e aí eu começo a gostar de futebol. O meu namorado é roqueiro, daí eu começo também a ser roqueira. Desde estilo, de gosto, de valores, de uma série de coisas, a pessoa vai mudando de acordo com esse processo, para ela se adaptar àquela pessoa, né? Como se ela precisasse agradar a qualquer custo. E dentro de algumas relações, o borderline também, ele vem de uma carência afetiva muito grande. E muitas vezes isso pode parecer um processo de toxicidade, mas é uma carência mesmo, é uma necessidade de ter certeza que se é amado, de ter certeza que existe alguém ali por ele, que existe esse processo. Um relacionamento com uma pessoa borderline pode ir de 0 a 100 muito rápido. Por exemplo, eu sou uma pessoa borderline e os meus relacionamentos geralmente sempre foram muito intensos, muito significativos, assim, muito intensos, né? Eu sempre fui de namorar, então tive namoros longos e me envolvi em relacionamentos bastante catastróficos também. Até eu pensava que eu era ciumenta, uma ciumenta obsessiva, daquela que pega celular e procura e tal. Mas com o meu atual marido, eu descobri que eu não sou ciumenta. Que na verdade esse comportamento de ciúme, essa de desesperança toda, desespero todo que eu tinha no meu relacionamento anterior, era por conta do comportamento da pessoa que eu estava. Então, o nosso comportamento, ele é muito moldado com a pessoa que a gente está. Então, muitas vezes, nós também não somos alecrim dourados, né? Tem uma galera aí que é tóxica, é abusiva, é ciumenta mesmo. Tem gente que eu digo misericórdia, se eu pudesse dar um conselho para a pessoa era se separa, porque o negócio não é fácil, não. E o borderline, quando não está tratado, quando está em crise ou não regula muito bem suas emoções, é um peso para o parceiro. Isso eu não vou dizer que não é um peso, porque é um peso, é muito difícil, né? Se não fosse o peso, não existiria um treinamento de habilidades específicos para os familiares, que é o Family Connection, que é tanto para irmãos, pais, primos, parentes, inclusive namorados, maridos. O meu marido já fez esse treinamento de habilidades. E eu converso muito com meu marido sobre a dificuldade que é vivenciar com uma pessoa que tem esses diagnósticos. Por exemplo, eu não tenho só o borderline, eu tenho a depressão, eu tenho o TDAH, ele também tem depressão, ele também tem TDAH, então tudo isso interfere dentro dos relacionamentos, né? O relacionamento, ele vem muito de uma figura de apego, a gente tem que confiar nessas pessoas. E aí o que pesa é que nas nossas relações iniciais, lá com o nosso pai e nossa mãe, pode ser que a gente não tenha tido um vínculo muito bom com ambos ou com qualquer um dos dois. E aí a gente fica com uma lacuna, né? Ou você quer alguém para colocar nesse buraco que te falta,
Ou você fica insistindo para essa pessoa ser exatamente o que você precisa. Então é como se você se visse uma coisa incompleta que vai se completar a partir do outro. E esse não é o ideal de relacionamento. O relacionamento são duas pessoas completas que decidem se unir e se formam um todo. Então eu não sou uma parte que me falta. Eu até posso ser parte de alguém, parte de alguma coisa, mas ainda assim preciso me ver completa. Então existem pessoas que acabaram de conhecer alguém e já coloca assim, meu Deus, como vai ser minha vida sem essa pessoa, né? Eu trago isso como exemplo o relacionamento dos meus pais. Tem 26 anos, 20 anos que os meus pais são separados e até hoje o meu pai e minha mãe mais do que meu pai, não superaram a separação. Eles não conversam, eles têm mais tempo de separado do que de casado. Eles ficaram 18 anos casados. Tem 20 anos que eles estão separados. E eles ainda não conseguiram resolver esse problema. Por quê? Porque houve uma transferência ali por parte da minha mãe, que veio de uma família desestruturada, que veio de uma necessidade de apoio, de suporte. E ela foi ali jogando isso pro meu pai. E aí o meu pai, que teve um outro relacionamento, que hoje está casado, já há 20 anos casado com essa pessoa e tudo mais, teve uma ruptura muito grande. Então, existe esse processo da gente deslocar tanto o que é nosso pro outro, que a gente acaba perdendo a nossa identidade e não se encontra mais. Né? Imagina você ficar 20 anos vivendo aquele luto, vivendo aquele que perdeu aquele sentimento, perdeu aquele amor, como se aquilo fosse a única coisa que te significasse, que te fazesse estar viva. Né? E não é bem por aí. O relacionamento, ele é complemento, ele é algo que entra na sua vida para somar, para trazer. E a gente também tem que respeitar o outro não querer estar com a gente, né? Porque o relacionamento, ele é composto de 3 pessoas, o eu, tu e o nós. Então eu preciso ter o meu espaço, o meu esposo precisa do espaço dele e nós termos o nosso espaço. O que se torna muito desafiante quando a gente tem filhos também, porque os filhos, eles vão ser uma 4ª pessoa aí nessa estrutura de eu, tu e nós e família. Né? Então, o que pode dificultar ainda para esse casal, para esse relacionamento. Então, eu atendo muitas famílias onde a mãe duela com a filha o amor do pai. Ao contrário lá do que o Freud disse. Porque essa filha chegou e tirou a estrutura de relacionamento que tinha, né? A mesma coisa de adolescentes que acabam sendo tóxicos, abusivos, porque quer a pessoa ali, quer a pessoa todo o tempo, acha que a pessoa tem que dar amor e carinho incondicionalmente e não é assim que as coisas funcionam. Existem limites. A gente precisa respeitar o limite do outro, precisa respeitar o nosso limite, a gente precisa saber estar completo para poder fazer parte de alguém. Se você tem as suas inseguranças, se você não considera que tem algo bom para ser amado, tudo isso vai mega interferir no relacionamento. Porque você vai se questionar, por que essa pessoa me ama? Por que essa pessoa gosta de mim? Por que essa pessoa tá comigo? Por que isso? Por que aquilo? E aí o relacionamento não vai para frente, o relacionamento não vai funcionar. Porque o relacionamento, você precisa estar segura, você precisa entender que merece o amor. E merecer o amor, gente, não é merecer migalhas de amor, é merecer amor. Não é a pessoa fazer o básico, é a pessoa estar ali diante dos seus valores, diante da vida, uma pessoa para segurar na tua mão, uma pessoa para te ajudar, uma pessoa para caminhar contigo, né, para estar nesse movimento. Então, quando a gente fala de relacionamento, começamos pela individualidade. Você tem que estar firme em si mesmo, firme no seu propósito, saber que você pode ser amado, saber que existe um relacionamento saudável. E isso é interessante, porque tem muitas pessoas que são tão acostumadas na invalidação da infância, a ver seus pais numa confusão, que elas normalizam isso, normalizam até agressões, normalizam violências mesmo. E nós não podemos normalizar isso, tá? Um relacionamento, ele tem que trazer paz, ele tem que trazer felicidade, ele tem que ser complemento. Vai ter discussões? Vai, porque nós estamos falando de 2 pessoas juntos.
Então, quando a gente fala do relacionamento íntimo, é muito mais difícil ainda, né? Termos um controle, termos um direcionamento, do que os relacionamentos familiares. Quando a gente fala do relacionamento familiar, muitas vezes, na psicologia mesmo, dizem, ai, perdoa pai e mãe, não sei o que, eles te deram a vida. Eu não concordo com isso. E tem muita bagagem na psicologia que fala que algumas coisas a gente não precisa perdoar. Se você vem de uma família tóxica, de uma família que tem uma estrutura pesada, você não precisa perdoar seus pais. Você pode ter distância, você pode manter distância, porque essa é uma forma segura de você se organizar, de você inclusive lidar com as questões dentro de si mesmo. Então, se qualquer tipo de relacionamento não está te fazendo bem, se afaste. Porque a ação oposta do amor não é a raiva nem o ódio, é o afastamento, é o distanciamento. E lembre-se, tá tudo bem se alguém não gostar de você, tá tudo bem se alguém não te ama. Isso não é um determinante para que ninguém vai te amar, porque as pessoas têm o direito de escolher com quem elas querem estar. Assim como você tem esse direito, a outra pessoa também tem. E respeite isso, respeite o espaço do outro, a escolha do outro e lide você com seus problemas. Se tá pesado, bora pra terapia, gata. Bora resolver esses B.O. aí, viu?